relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Quantas vezes nós temos batido nessa tecla? Quantas vezes você precisa ter a experiência com Deus? Quantas vezes? Uma vez. Nós cantamos, é um passo só. É uma vez só. É uma vez só, irmãos. Uma vez só. A Bíblia disse, né? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nunca mais, irmãos. É uma vez só. É uma vez só. Por isso que ele está dizendo, pois através de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que tiveram o que com ele? Companheirismo com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas como vai ter companheirismo com Deus? Tem companheirismo sem misturar os espíritos? Tem companheirismo sem misturar os espíritos? Os espíritos têm que se unirem. Só aí você tem companheirismo com Ele, através de misturar os espíritos. Mas como que vai misturar isso? Então, quando os seus espíritos se misturam, ele não vai misturar o seu espírito com coisa imunda. Por isso que ele disse, você tem que nascer de novo. Ele provê um caminho. Que coisa, irmãos. Agora, eu quero ir aqui para uma escritura, eu quero ir aqui para uma mensagem. Quero que vocês observem isto nesta noite. Na mensagem, o sinal. Como que isso aqui é tremendo, irmãos? Na mensagem, o sinal, como que isso aqui é tremendo? Até ontem eu estava conversando com os ministros numa reunião online, eu citei esse parágrafo aqui. Como que... irmão, igreja, presta atenção. Eu vejo assim, eu vejo uma forma assim, eu quero que vocês possam entender, é vice-versa. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, alguém pode dizer assim, né, irmão Josnei? Vocês sabem que o irmão Josnei, o irmão Josnei, irmãos, eu vou dizer para vocês, o irmão Josnei, ele não presta.
ele é um homem que não presta. Aí todos vão sair daqui, irmão Josnei é um homem que não presta. Como que vocês vão saber que ele não presta? Não, Josnei, pelo que nós aprendemos, tem que fazer o como que tem que fazer? Você tem que ter companheirismo com ele, se assentar, não é assim? Tem que se assentar com ele. O pastor falou que o irmão Josnei não presta. Vai lá, senta com ele, conversa com ele. Aí vê se o seu espírito vai se misturar com o dele, ou dele com você, aí você não presta mesmo. É simples, não é? Não presta mesmo, porque eu sentei com ele um pouquinho, já começou a falar disso, já começou a falar daquilo, meu espírito não bateu com o dele, não. Não deu certo. Misturou? Não misturou, não. Mas aí ele começa a falar, né? Começa a falar mal disso. Começa a criticar isso. Começa a falar e o seu espírito, mas é verdade, meu irmão. Daqui a pouco já se mistura ali. E você sabe que o pastor falou que não presta, mas eu achei bom, eu gostei. Eu acho que ele presta, sim. Mas por quê? Porque o seu espírito misturou com o dele. Vocês estão entendendo? O seu espírito misturou com o dele. Aves da mesma plumagem voam juntos. E pelo fruto você conhece a árvore. Por isso que você vê. Não se mistura, irmãos. Não se mistura. Não se mistura. Se você vê pessoas, né, andando juntos ali, né, os espíritos se misturando, aquele espírito se misturando de crítica, aquele espírito de coisas erradas, e você está concordando com aquilo, tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, irmãos, se eu falar, como nós falamos, as pessoas não sentam, hoje eles não sentam juntos, não conversam, entendendo? Não tem como, porque, veja bem, irmãos, veja bem, se há, presta atenção, se há um espírito errado ali, e você vai ter companheirismo com ele, o seu espírito é correto, aquele espírito é mau, você vai ter companheirismo com ele, você vai ter uma consequência, se você for lá e se unir. Como Acabe se uniu com quem? Com Josafá. Vocês lembram ou não? Era para ele ter companheirismo com Josafá, era para ter companheirismo. Falar, né? Observe bem. Quando foi que Caim matou Abel? Não foi? Quando Abel foi sair com Caim? E Caim não matou Abel? E como que Judas entregou a Jesus? Não foi num beijo? Não foi aquele que pôs a mão aqui? Então, irmãos, o que acontece? Prestem atenção para vocês verem. Os espíritos, irmãos, para ter um verdadeiro companheirismo, tem que fazer o quê? Tem que se misturar. Agora, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tem um Espírito Santo em você, e você está indo para se misturar com um espírito errado, aí você fala assim, vai misturar? Não. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pagar um preço por aquilo. Vai ter uma consequência por aquilo. Olha, irmãos, olha Abraão. Medita no que eu estou falando. Abraão não foi chamado para separar de toda a sua parentela? Foi ou não foi? Ele separou na primeira vez? Ele levou quem com ele? Ele levou, deu problema ou não deu? Misturou os pastores de Ló, tudo misturou? Não misturou, irmãos. Mas ele tentou ter aquele companheirismo, misturar os espíritos, vocês estão entendendo? Misturar e deu certo? Não deu, é isso que eu estou dizendo. Se você vai ter uma consequência por aquilo. Observe o que eu estou dizendo. A Noemi não saiu da terra dela? Não foi no meio dos Moabitas?
Se uniu ou não se uniu para ter companheiro? Deu certo? O que aconteceu? Não aconteceu morte? Não foi lá, até casou, até, né, os filhos casaram com as moabitas. Não deu problema, irmão? Deu problema. Ela teve que voltar para a terra dela, mas ela voltou como? Amargurada. Agora, se você se une com os espíritos e está tudo bem, sabe? Está indo tudo bem, tem alguma coisa errada. Qual que é a coisa errada que tem? Aves da mesma plumagem voam juntos, é isso que eu estou dizendo. Você se sente bem, você se sente alegre, você se sente em paz, nada te incomoda, nada diz assim, porque Josafá, o profeta cita Josafá dizendo assim, que o Josafá tinha um pouquinho, né? Tinha um pouquinho ali de espiritualidade, né? Tinha um pouquinho aí, porque quando veio os 400 profetas de Acabe, ele disse, mas não tem mais o quê? Mais um aí? Ele disse, mas Josafá? Tá? Eu penso assim, bom, pensa comigo, acho que ele, olhando para Acabe, acho que Acabe deve ter feito assim, sabe? Josafá, eu não estou te entendendo. Parece que você não viu que os 400 profetas aqui, 400, dá maior do que essa igreja aqui. Você não está feliz, Josafá? 400, Josafá! Aí você quer mais um. O que era aquilo, irmão? Não estava. Entendeu? Não estava. Aí quando veio o Micaías, se uniu com os 400 ou não? Mas eles falaram para unir, não falaram, viu? Chega lá, fala somente o que nós falamos, porque você sabe que você já está lá afastado, porque você não é único nós. Toda vez que vai falar contigo, você sempre tem que fazer uma coisa diferente. Os espíritos de Micaías uniam com os 400? Não. Vai se unir? Não. A mulher samaritana uniu com o Espírito de Jesus? Sim. Pouca conversa lá, vejo que tu és profeta. Não foi? Ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Como que, irmãos, como que se mistura isso? Como que isso se une, sabe, irmãos? Agora, observe isso aqui, ó. Na mensagem O Sinal, parágrafo... presta bem atenção nisso aqui, ó. 34, ele disse, nós vamos caminhar dentro disso aqui agora. Eu quero caminhar dentro disso aqui, ó. Vocês prestaram atenção até aqui? Amém? Então, alguém pode dizer para você que o seu pastor é o melhor pastor do mundo. O pastor Maurício é o melhor pastor do mundo, é um pastor, olha, excelente. Como que você vai saber disso? Como que você vai saber que eu sou um pastor verdadeiro? Como? Vocês captaram ou não? Como também alguém pode dizer para você que eu sou o pastor mais falso da cidade. Como é que você vai saber? Não é simples? A matemática não é simples, irmãos? Precisa ir muito longe ou não? Não precisa. Se alguém falar para você, não, pastor Maurício é bom, pastor Maurício é o pastor dos pastores e tal. O profeta está ensinando para nós, você não vai saber disso, você só vai saber disso se você se assentar junto, conversar e os espíritos se unirem. Mas a união desse espírito é através da palavra. Porque o que une, né? O que Deus uniu, não separa o homem. Porque há muitas união, como eu citei aqui. Eu citei alguns personagens para que vocês meditem. A união de Josafá com Acabe deu certo? A união de Noemi com os moabitas deu certo? Sansão e Dalila? Entendendo? Ainda que tente. Agora, irmãos, existe uma união que dá certo, sabe? Aquilo se une, aquilo se concordam,
aquilo se dá certo, os espíritos se misturam e aquilo dá certo. Como eu citei aqui, os fariseus, os saduceus. Ainda que a Maria Madalena, né, ainda que aquela samaritana, ela vivia uma vida daquela forma que ela vivia, mas o profeta cita, né, que a semente que tinha no coração dela era uma semente eleita. Vocês podem... Era uma semente eleita. Ela estava daquilo por a circunstância. Mas quando ela teve a verdadeira união, amém? A verdadeira união, porque na mensagem a união invisível, lá nessa mensagem a união invisível, ele diz, ele fala, na mensagem a união invisível, ele diz que a nossa união com o mundo não foi uma união, como é que ele usa a palavra? Uma união... a nossa união com o mundo não foi uma união legal, sabe, irmãos? Como se fosse assim, uma união legal. Por isso que quando nós nascemos de novo, aí nós viemos ao estado original, a união invisível da noiva, a união legal. Aí vem, irmãos, a nossa verdadeira identidade. Aí vem a nossa verdadeira identidade. Se você ler a mensagem de união da noiva, você vai ver esse mistério, porque é um mistério. Paulo disse que é um mistério, mas é um mistério, irmãos. Nós não aprendemos aqui que é um paradoxo? Sim. Não é um paradoxo? É um paradoxo. Nascer de novo é um paradoxo. A união invisível da noiva com Cristo é um paradoxo. É um mistério. Ele disse, é um mistério, a saber, Cristo e a noiva. Então, por isso que é importante isso. O profeta disse, eu converso 5 minutos com uma pessoa e eu sei o quê? Quem lembra dessa citação? Ele disse, eu converso 5 minutos com uma pessoa, eu sei, ele disse, coloca essa citação, eu converso 5 minutos com uma pessoa, eu sei que o Espírito está ali. E que comunhão tem a luz com as trevas? Tem comunhão a luz com as trevas? Não tem comunhão. Ele não cita isso? Quantos lembram, irmãos? Quantos lembram disso? Ele disse, eu posso conversar 5 minutos com a pessoa, eu sei que o espírito que a pessoa tem. Aí ele disse, por quê? Coloca lá para mim essa citação, fazendo um favor. 5 minutos. Ele disse, eu converso 5 minutos com a pessoa, eu sei que o espírito tem. Ele disse, por quê? Aí você vai andar... Você vai ter companheirismo com esse tipo de pessoas. Para ter companheirismo, você tem que se assentar com ele, comer com ele, se unir o espírito com ele. É tremendo isso, não é, irmãos? Deixa eu continuar aqui. Agora eu quero colocar isso assim, desta forma. Então, observe, veja, o crente adorador era identificado com o seu sacrifício pelo sinal. O adorador que cria em Jeová, e tinha preenchido os requisitos de Jeová, tinha se identificado pela aplicação do sinal para si próprio e para a sua casa. Isto é, que o adorador cria nisto, um tipo perfeito de Cristo para esse dia. Então, o sangue era um sinal de identificação que este crente, olha só, irmãos, já tinha preenchido os requisitos de Jeová. E estou seguro que o anjo da morte passará da minha casa, porque eu tenho cumprido com o sinal de Jeová. Um cordeiro foi morto. Nós estamos falando, irmãos, um cordeiro foi morto. Ao invés da minha família e os meus amados que estão sobre este sangue, e ali está o sinal que o cordeiro está morto. Amém. Ali está o sinal.
os requisitos de Deus têm sido preenchidos. Vocês entenderam, irmãos? Quando eu penso nisso, meu coração pula de alegria. Ele diz, quando eu penso nisso, o meu coração pula de alegria. Agora, a vida do animal não podia retornar sobre o crente. Quantos entenderam isso, igreja? Então, se a vida do animal não podia retornar no crente, portanto, o sangue tinha que representar o sinal. O sangue todo fluindo dentro do animal, o qual foi iniciado de uma simples célula de sangue, formou todo esse sangue que estava no animal. Quando este sangue foi separado, a vida deixou o animal. Agora, o adorador, ele mesmo, identificado com o sangue, tinha que mostrar a química literal do sangue. Por quê? Isso é tudo o que ele podia mostrar, porque a vida do animal não podia vir sobre o ser humano, pois a vida do animal não tem alma. Por isso, igreja, que enquanto estava ali, irmãos, enquanto eles estavam ali, agora, vamos voltar lá, vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, né? Vamos voltar um pouquinho lá onde o sangue foi aplicado. Me ajuda aí rapidinho a achar essa escritura. Eu vou achar aqui rapidinho. Quero que vocês vejam isso aqui. Deixa eu ver. Êxodo capítulo 12. Olha, eu quero que vocês vejam só isso aqui. Olha que conexão isso aqui. Êxodo capítulo 12. Vocês vão observar que em Êxodo capítulo 12, no versículo 1, está escrito assim. Vocês estão se sentindo bem? Vocês estão tendo companheirismo com Deus? O Espírito dele está se misturando com o nosso nessa noite? Amém. Que nós possamos agradar a ele. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Qual mês será que é o primeiro? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, olha, aos 10 deste mês, do mês de Abib, do mês de abril. Que dia que era para ser? Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome o quê? Um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número do quê? Das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, tinha que ser o quê? Tá, irmãos, será sem mancha. Sem mácula. Tinha que ser um macho de quanto tempo? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras.
Agora, é que o irmão José não está aí, né? O irmão José cria ali umas ovelhas ali, né? Mas se eu perguntasse aqui, por exemplo, tem aqui o irmão Ivonei que eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver. Vou perguntar ao irmão Josnei, que está ali mais criando. Que criação que o irmão tem lá na casa do irmão hoje, irmão Josnei? Ali. Tem as ovelhas, né? O irmão tem as ovelhas lá? Quantas ovelhas o irmão tem? O irmão tem 3 ovelhas. Tem um macho e a fêmea? Tem 3 fêmeas e um macho. Quantos cordeiros de 1 ano o irmão tem lá? Então, como é que nós vamos sacrificar hoje, então? Presta atenção nisso. Irmão Josnei, nós precisamos levar um cordeiro de quanto tempo? De 1 ano, né? O irmão tem lá? Não tem? E agora? Vamos levar a ovelha mesmo, servia ou não? Tinha que ser um cordeiro de quanto tempo? Tá, 1 ano. O irmão tem lá, irmão Josnei, ou não? De 1 ano? Quem que tem um cordeiro de 1 ano aí? Vocês pensam que era fácil assim, irmãos? Talvez aquela família lá... É qual dizer assim, vamos dizer assim, né? Pensa um pouquinho, né? Tá, agora vamos fazer a pergunta seguinte. Morão, montei as galinhas lá. Montei uma galinha de 1 ano lá certinho lá? Um franguinho de 1 ano, não? Que nasceu lá? De 1 ano? Precisa de 1 ano. Tem que ser de 1 ano. Tem? Tem que ser de 1 ano certinho. Às vezes, irmão, a mente da gente é assim, Deus, né? Deus. Presta bem atenção para você ver. Tinha que ser de 1 ano, macho. Talvez naquele ano, quem já mexeu com gado, sabe que todo ano nasce um boizinho macho. É assim ou não? É? Estou perguntando. É? Às vezes nasce fêmea, às vezes nasce macho. Agora, quem faz, irmãos, quem cria, quem mexe com gado, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Né? Podem me corrigir. Quem mexe com gado, com gado de leite, ele prefere que nasce macho ou fêmea? Por que ele prefere que nasce fêmea? Tá. E toda vaca que fica prenha nasce fêmea, não é verdade? Não? Nasce mais fêmea ou mais macho? E agora? Hoje tem inseminação, mas no natural, assim. Eu lembro que sempre nascia mais machinho. Parece que era uma coisa, né? Vai nascer uma fêmea, nascia macho. Não era assim? Eu já vi. A vaca está prenha, acho que vai nascer, né, uma bezerra, para você aumentar, não era assim? Você não queria que aumentasse? Né? Você tinha 2 vacas, se a vaca ficasse prenha, você queria que nascesse o quê? Uma bezerra. Para quê? Para aumentar o gado de leite. Agora, observe aqui, então, pense um pouquinho, então. Chegou exatamente nesse tempo, no dia 10. Sabe que todo mundo tinha um cordeiro de 1 ano? Aí tinha que ir na família, irmão, você tem um cordeiro de 1 ano? Eu tenho aqui. Mas eu sou só em 2, nós não vamos dar conta de comer um cordeiro de 1 ano, não. Então, se une comigo aqui, nós comemos junto aqui. Tinha que ter um companheirismo, não tinha, irmãos? Vocês estão vendo? Tinha que ter um companheirismo. Agora, imagine só, irmão Judeu, o irmão não tem um cordeiro de 1 ano. E tem que oferecer ou não? E se não oferece, o que acontece? Você era morto. Aí na casa de quem que você vai? Aí você chega lá na casa do irmão Ismael, vamos supor lá. Ô, irmão Ismael, tem que oferecer um cordeiro de 1 ano, eu não tenho, nos meus está tudo assim. Eu não vou oferecer, não, eu não estou bem contigo e tal. Assim, e tal, e começa, não, eu não vou, eu tenho aí, mas eu quero R$1.000.
Aí vocês vão ver que quando Jesus expulsou aqueles homens lá, eles estavam vendendo o que lá no templo? Eles não estavam vendendo, era pomba, era ovelhas, era tudo, eles estavam fazendo negociata lá. As pessoas iam, irmão, não tinha, compravam para oferecer. Que tipo de companheirismo teria nós, né? Teríamos hoje para misturar os espíritos? Vamos continuar só um pouquinho aqui. Olha lá. Vamos lá no versículo. Eles acharam aqui alguma coisa aqui? Nós estamos no versículo 6, não é? Tá. Então eles acharam aqui. Deixa eu citar isso aqui para vocês. Ó, deixe-me falar com o homem por 2 minutos. Abaixou, né? 5 não precisa 5, né? Quantos minutos precisa? 2 minutos e eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Aí você conversa o ano inteiro, o mês inteiro, não sabe que aquele homem não tem o Espírito Santo? Não sabe que aquele homem é um demônio em vida? É um Judas? Não sabe? Conversa com ele. Quantos minutos? 2 minutos você já vai saber. Olha o que ele vai dizer. Deixe-me falar com o homem por 2 minutos e eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim, era o irmão Branda, né? O irmão Branda podia porque ele era profeta. Né, irmão João? Olha a continuação lá. Leia lá, irmãos. O que está escrito lá? Ah, você pode também, então? Vamos, Juliano. Eu pensei que era só o irmão Branda que podia. Então, o que acontece? Que as pessoas conversam e não sabem que ali tem um espírito errado. Quantos minutos precisa? 2. É que você não dá atenção. É que você passa por cima da advertência. Nós estávamos saindo de carro, depois do culto de domingo com o pastor Lezer, ele tem uma caminhonete a diesel, né, e tem um cortador de corrente ou combustível? Cortador de combustível. Vocês sabem o que é isso ou não? É anti-roubo, né? Eles colocam lá, quando você aperta um botãozinho que fica escondido lá, corta o combustível. Combustível, né, irmão Junei? Tem um botão escondido lá, que aperta assim, né, aí corta o combustível. Aí o ladrão, quando vai lá para roubar, ele sai com o carro, de repente, morre o carro. Aí ele fica, o que aconteceu? E o carro não funciona, porque tem um corta-combustível ali, é anti-roubo. Aí ele está desesperado, porque ele está roubando, e onde que ele vai achar? Aí ele pega e sai correndo e deixa o carro lá. E aí, nós estávamos subindo aqui, né? Saímos com o carro, eu com o pastor Lezer, né? Estava indo para a minha casa. Ele ligou o carro ali. Sabe onde cortou o combustível? Bem no meio daquela subida ali. E caiu no buraco ali e o carro desligou. O que aconteceu? Eu falei, tem um corta-combustível aqui, ó. Eu esqueci de ligar, eu desliguei. Disse, mas dá 2 avisos antes de cortar. Ele disse, dá 2 avisos antes de cortar. E nós conversamos aqui, conversando ali, eu nem prestei atenção, eu liguei e saí, bem no buraco ali, cortou. Caiu. Aí ele teve que ligar o combustível lá. Aí eu perguntei para ele, mas ele avisa, é que você tem que estar prestando atenção. Quando você liga ele dá para você 2 avisos que ele vai cortar o combustível. E como nós dizemos no começo, a alma não avisa você que aquele companheirismo que você está tendo ali está errado? Já deu 1 aviso, já deu 2, aonde que vai cortar um combustível, será aí? Aonde que vai dar problema? Mas avisou? Avisou. É que você está tão envolvido que você não ouviu o aviso. Mas avisou, ele te avisou. Amém? Ele nos avisa, eu creio. Você crê sim? Ele não falou lá, esses dias nós estávamos lendo, que ele disse madrugando e levantando e falando e avisando. Ele disse, mas vocês não me deram ouvido, não obedeceram. Enviei os profetas. Agora observe isso aqui, ó.
Observe isso aqui. Ó, no 6. No 6. Amém? Vamos ver no 6? Tá. O cordeiro e o cabrito era para ser macho de 1 ano. E era para guardar quantos dias, irmãos? No 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Além de pegar o cordeiro, era para fazer o quê? Era para guardar por quantos dias? Era para guardar 14 dias o cordeiro de 1 ano. Agora, tem uma coisa aqui que é muito... Me veio no coração assim, como disse o profeta. Quando eu vi isso aqui, algo agora me veio, sabe, irmãos? Eu quero dizer para vocês algo aqui que me veio no coração. Quantos já viram um cordeirinho de 1 ano? Irmão Josnei, tem alguém que já viu? Coloca a foto lá daquele cordeirinho lá, irmão Jean. Aquele cordeirinho como colocou na lei lá, tem aí? Vocês viram aquele cordeirinho ou não? De 1 ano. Irmãos, vocês acham fácil matar um cordeirinho de 1 ano ou não? A gente pensa que é fácil, Adriano. Mas pega você, a Sofia, a Elisa, pega cordeirinho, um tipo de cordeirinho desse aí, bem fofinho, de 1 ano, e fala assim para a Sofia, assim, o pai vai matar o cordeiro agora. Ela vai deixar? Não? O que ela vai fazer? Mas por que ela vai chorar? Não, mas a questão é que o cordeirinho, ela já brincou com o cordeirinho. Aprofunda um pouquinho mais, sabe? Vai, deixa entrar lá dentro do coração lá. E se o único cordeiro, Mojonei, era um cordeiro de estimação que tinha lá de 1 ano, só tem esse aqui de 1 ano. Mas, pai, o senhor vai pegar justo esse de 1 ano, pai. Mas é de 1 ano, meu filho, não tem outro. E Jeová requer esse aqui, mas esse aqui dormia em casa. Brincava com nós e pulava. E aqui... Será que os filhos iam deixar matar assim? Hã? Será que a mãe não ia falar assim, eu nem vou ver, eu vou virar. Vai ter que matar o cordeirinho. Vamos meditar. Vamos meditar. Pega, cada um com a sua família, tem a sua experiência, cada um com a sua experiência. Você tem um bichinho de estimação lá. Você não tem um bichinho de estimação em casa? Quem tem bichinho de estimação em casa aí? Quem já teve? Né? Já teve. Tem um gatinho, tem um cachorrinho, tem mais o quê? A Rebeca tem um coelhinho de estimação. Vocês sabiam ou não? De vez em quando eu falo para ela que eu quero fritar aquele coelho, ela fica brava. Nessa Páscoa aí, né? Podia nós fazer assada com esse coelhinho da Páscoa aí, né? Vai pegar, pai. O pai tem cara de brincadeira, mas pensa, o coelhinho dela assado ali, né? As perninhas. É de estimação? Ela fica brava. Agora, imagine, preste atenção, você tem um gato, você tem um cachorrinho, você tem um coelho. Tem gente que tem até galinha de estimação. Nós tínhamos o Tunico. E quem mais que era? O Tunico e a Cota. Nós ganhamos de quem mesmo? Da irmã Zélia. Está vendo, irmã Zélia? Nós comemos ele? Mas dava um brodinho, né? Dava. Mas não, era de estimação. Está vendo? Agora,
Tem uns que não tem dó, né? Tem uns que é mais assim. A minha mãe é uma dessas daí. Ela não tem muito dó, não. Ela, vou matar para o servo de Deus. E ó... Esse dia que veio os pastores aí... Monhunt veio aí... Foi lá, pegou uma... Foi matar uma galinha lá, o Monhunt estava aqui, não grita não, vou matar você para o servo de Deus. É para o servo de Deus, né? Monhunt estava aí com a família, né? E ó, então tem uns que não... Mas tem uns que têm mais uma sensibilidade. Tem uns que sentem mais, tem famílias... Dá para vocês imaginar esse... Agora imagine comigo, esse cordeiro, né, irmão Jama, guardado 14 dias, tem que estar guardado. E era o cordeirinho que a família viu nascer e crescer. Que sentimento, hein? Sabe por que era guardado? Uma das coisas é para que eles pudessem ter o mesmo sentimento. Olha a escritura. É para que eles pudessem ter sentimento quando fosse matar o cordeiro. Uma das coisas. 14 dias, porque você pegar lá e já matar, não, vou pegar, já vou matar, pelo menos já se livro, já... Mas 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e o filho, pai, vai matar, vai. E de vez em quando ele fazia assim, bé, bé, porque ele tirou de quem o cordeirinho? Vocês já viram tirar um cordeirinho da mãe, né, irmão José? Berra ou não? Berra. Bé, irmão José, pensa, o cordeirinho assim, bé, bé. Aí a sua filha, o que o pai quer fazer? Nós vamos sacrificar. Mas tirou da mãe, porque está escrito aqui, ó, tomareis. Sabe o que é tomar ou não? Ainda mama ou não? Ó, tomareis das ovelhas ou das cabras. Você já pegou um cordeirinho na mão de uma cabra, de uma ovelha? Bé, bé, bé. Tem que ficar aqui guardado. Para que era? Vocês estão captando? Para que era, Adriano? Era para ter sentimento. Era para ter sentimento. Era para se identificar com o cordeiro. Vocês conseguiram imaginar ou não? Vocês conseguiram captar ou não? Tem gente que tem até porco de estimação. Né? Porco. Eu lembro que lá na casa do meu sogro tinha um. Como é que chamava ele? O nome do porco era Cro. Quando foi matar o Cro, pequenininho assim, irmão, a irmã deve estar acompanhando, a irmã Fátima, né? Uma vez nós fomos lá, não tinha, irmão, já um porquinho desse tamanho assim. Que gracinha ali, né? Dentro de casa. Nós estamos dando alguns exemplos, então veja bem. Veja bem. Agora você imagine, irmãos, agora vamos caminhando aqui. Agora você imagine aquele que matou a própria filha. Quem foi? Né? Jefté. Hã? Porque ele não falou, primeiro que sair ao meu encontro, eu vou sacrificar o Senhor. Se o Senhor me der a vitória. Quem foi que saiu ao encontro dele? E aí? E aí? Por isso, igreja, irmãos, o que Deus quer? O que o profeta disse? Estava dizendo, tabernáculo Brana, deixa isso entrar no seu coração. Deus conhece o coração, é dali que vem o sentimento. Ele disse, em vão me adora, por quê? Porque o coração seu não está ali, o seu coração está em outro lugar. Aí ele disse, ajunta tesouro aonde? No céu, porque aonde tiver o teu tesouro, está onde ali? Aonde tiver o teu tesouro, ele disse, o teu coração vai estar ali, Adriano. Aonde está o teu tesouro, o seu coração está ali, o seu sentimento está ali. Então ele disse, ajunta aonde então o teu tesouro?
Ajunta no céu, porque o seu coração vai estar lá no céu. O teu sentimento é para as coisas eternas de Deus, porque é lá que está o teu tesouro. Mas se o teu tesouro está aqui na terra, o teu coração está onde? Então, era para ficar guardado quantos dias? 14 dias. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará, que hora? À tarde. Aí, era para pegar o sangue daquele cordeiro de 1 ano, ou daquele cabrito de 1 ano macho, que foi guardado 14 dias, que foi sacrificado. E todo o ajuntamento de Israel, talvez 2 famílias, 3 famílias junto, uma família de acordo com a família. E era para pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que tá, além de passar o sangue lá, era para fazer o quê da carne? Comer? Ó, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com o quê? Com pães ázimos e com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Era para comer? Era para comer tudo. A cabeça? E aí, quem não come cabeça? Como é que ficaria? Cabeça, pé e sua fressura. Tá, e mais o quê? No próximo versículo. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, de que forma? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. E o comereis devagar, para fazer digestão, bem tranquilo. E o comereis apressado. Irmãos, dá para imaginar? E puxam aqui, e o outro aqui, e o outro aqui. Vai dar tempo de ficar assim. Ai. Vai dar tempo. Tá, isso aqui está falando da Páscoa, não está, irmãos? Que hora que nós estamos vivendo, igreja? Não tá com tempo. Nós não estamos aí, irmãos, espiritualmente falando, com tempo de ficar com coisinha aqui, coisinha ali, com coisinha aqui, com coisinha ali, sabe, irmãos? É sério. O que eu queria que vocês observassem aqui. Uma das coisas que eu gostaria que vocês lessem novamente aqui é que o sentimento dessa família, além de matar o cordeiro de 1 ano, ainda tem que fazer o quê? Comer a carne. Você olhar para aquela carne ali, você sabia que aquela carne era daquele cordeirinho que ficou quantos dias guardado? 14 dias. Ele... Dá para imaginar? Porque ele foi tirado da mãe, tinha que ficar guardado. Aquilo acho que entrava neles, né, irmãos? Aí tinha que colocar a mão, quando fosse sacrificar, colocasse a mão e o sangue saía que era um cordeiro sem mancha, sem mácula, sabe? Era sem mancha, sem mácula.
E aquele sangue ali, aí tinha que pegar a bacia, pegar o sangue, ir lá e passar lá na verga da porta e manchar tudo a porta com aquele sangue lá. E depois tinha que preparar aquela carne, a cabeça, tudo, reunir a família. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa. Esta é a Páscoa. Esta é a identificação. Agora, nós vamos orar e vamos para nossos lares. Aqui era um tipo, vocês estão entendendo? Era uma figura, era uma sombra. Com tudo isso, eles estavam misturando o Espírito, vocês estão entendendo? Tendo companheirismo. Você só pode ter companheirismo através do sangue derramado de um cordeiro. A vida do cordeirinho voltava para eles? A vida do cordeirinho voltava para eles? Não. Depois de tudo isso aqui, o profeta dizia que eles pegavam, saíam e continuavam com o mesmo desejo de pecar novamente. Mas Paulo disse, uma vez só, nós tendo companheirismo com o sangue de Deus, uma vez só isso aqui. Você vai fazer isso aqui uma vez só na vida. Você vai se identificar com o seu cordeiro uma vez só. O Espírito do Cordeiro, a vida, o Espírito Santo, vai entrar naquele adorador, vai entrar na vida daquela alma ali e vai tirar todo o desejo de pecar. Essa é a base do cristianismo. Muda a vida, muda o pensamento, muda a maneira de andar. Por que você faz isso? Porque você se identificou com o Cordeiro. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento. Você quer dizer obrigado, Senhor? Quando você falar assim, Cordeiro de Deus, ele ficou ali, irmãos. Esse Cordeiro ficou ali, separado. Também. Ele ficou ali separado também. É um tipo do cordeiro. Por isso que quando João Batista disse, esse é o verdadeiro cordeiro. Mas você não vai olhar um cordeiro branco ali, um animal. Você vai olhar um homem, um parente redentor. Você entendeu, irmão? Um homem morreu no seu lugar, um homem. Ele era o verdadeiro cordeiro. Um homem, como você, como eu, um homem. Um homem caminhando, um homem andando, um homem ali tomou o seu lugar. Um homem. Por você, por mim, para que nesta noite, irmãos, nós pudéssemos ter companheirismo com Ele novamente. Porque Deus ama este companheirismo. E nós estamos aqui nesta noite tendo companheirismo com a palavra. E nossos espíritos se misturam com o dele. Porque nós somos da mesma linhagem. Senhor, Pai Todo-Poderoso, como nós começamos esta reunião nesta noite, estamos falando, Pai, e meditando nesta identificação com o nosso Cordeiro. Cordeiro. Pai Celestial, quando o Senhor também teve que passar por tudo isso, sem culpa, sem nada, como aqueles discípulos choraram. Por isso que aquelas mulheres choraram e diziam, ele não fez nada, ele não fez nada. Mas está escrito ali, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi para o matadouro. Que coisa. Ele não ficou balino, desesperado. Ali ele sabia que ele estava indo para sacrifício. Era o verdadeiro cordeiro. E quando identificamos com o nosso cordeiro, uma vez o Espírito entra em nós e dá para nós essa revelação prevalecente em nós, Senhor. E nós podemos conversar com alguém 2 minutos e sabemos se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou não. E aí, a luz e as trevas não podem ter companheirismo mais. Você vai saber com o que fala, onde anda, o que vê. Você vai ter algo dentro de você que é a natureza deste cordeiro. Por isso, nessa noite, irmãos, ore. Você que está acompanhando pela internet, ore. Fala, Senhor, eu quero me identificar contigo, Senhor. Porque é somente desta forma
é que nós podemos ter um novo nascimento e ter o crescimento espiritual que precisamos. E nós estamos vivendo neste tempo, Pai. E eu oro, Pai, por cada irmão e cada irmã nesta hora, cada jovem que está acompanhando este culto, Senhor. Talvez, Pai, eu não tenho falado de outras coisas que poderia encaixar aqui nesta mensagem, Senhor, mas creio que é suficiente para trazer nós a mentalidade correta do que é a Tua palavra, do que é o verdadeiro Cordeiro, do que é o verdadeiro nascimento, Pai. Por isso não é se unir à igreja, não é se unir a uma organização, não é colocar o nome no livro, não é viver uma vida religiosa, mas é buscar esta vida preciosa do Senhor Jesus Cristo em nós, que muda todas as coisas. Por isso, Pai, nesta noite oramos e agradecemos, Pai, pelo Cordeiro. Amém. Obrigado, Pai. E estamos aqui nesses dias, Pai, agradecendo por este verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, o que isso tem feito tem mudado as nossas vidas, porque o Senhor enviou um profeta nesses dias. E Ele tem mostrado para nós esse Cordeiro vindo em glória, Senhor. E agora estamos numa etapa final, uma etapa onde a vida está tomando forma, e nós temos crescido, e agora não vamos ver um cordeiro morto ali, nós vamos ver um cordeiro vindo em glória, Senhor, e dizendo, assim como eu vivo, vós também vivereis, porque Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. E através dessa ressurreição, Ele pôde dizer, esta mesma vida que me ressuscitou, esta vida, se tiverem vocês, vocês também vão ressuscitar também. Por isso, Pai, que Teu Espírito, tomando o controle desta reunião, desta pequena meditação, toma conta, Pai, das nossas crianças, dos nossos lares, dos nossos anciãos, dos casais, Senhor. A vida, a cura, a poder, a bênçãos. Tira a preocupação, tira toda a turbulência. O Senhor traz paz. Esta vida verdadeira traz paz. E nesta noite nós agradecemos por isso, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Irmãos, possamos viver esta vida que Ele tem dado para nós em nossas almas. Deus conhece o nosso coração. E que possamos ter companheirismo com Ele. Toda vez que você for tentada a ter companheirismo com as trevas, 2 minutos você vai dizer, não, eu sei que espírito que é esse. Meu espírito não se mistura com esse aí. Não. Meu espírito não tem como misturar com esse espírito. Amém? Amém? Enquanto vai cantando, você vai adorando ao Senhor. Irmãos, não saia apressadamente da igreja, no sentido... sem você fazer uma oração silenciosa, sabe? Sem você vir para o altar, sem você colocar aquilo na sua alma e dizer, Senhor, sabe? Deixar que esta palavra ancore lá dentro. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tá? Relembrando as verdades ouvidas.